Olá, começa agora mais um programa Em Pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Vinícius Gratti, ele que é do partido PSB e já está no terceiro mandato. Vereador, muito obrigada desde já, eu quero agradecer por aceitar o nosso convite, vir aqui até o plenarinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, Viviane, a TV Câmara, a gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Vereador, já para a gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço. O senhor que está aí no terceiro mandato, quase 12 anos, né? Como que é? Teve uma evolução ao longo desses anos aí? Até porque em 2004 o senhor foi eleito o vereador mais novo, né? Isso. Eu fui eleito em 2004, a primeira vez, vereador da nossa cidade de Campinas. Na época eu tinha 22 anos de idade, então eleito o vereador mais jovem da história da nossa cidade de Campinas, né? E o que seria o meu segundo mandato, na verdade, eu fiquei na primeira suplência e aí eu acabei assumindo na prefeitura alguns outros postos, como por exemplo, fui diretor de cultura em 2009 e em 2010, depois fui diretor da macro região leste, que na época as subprefeituras e administrações regionais eram divididas em grandes diretorias. Então eu era diretor de uma dessas diretorias que abrangia a região leste da cidade. E depois, por fim, naquele mesmo mandato, naquele mesmo período, eu assumi também a coordenadoria da zeladoria do centro da cidade, onde nós pudemos também fazer um trabalho de recuperação de dezenas de monumentos públicos, principalmente no centro da cidade, e que foi um grande trabalho feito à época e muito desse trabalho ainda subsiste até hoje. Então aí eu fui para o meu segundo mandato, na sequência, voltei para a Câmara e aí, dobrando a minha votação nesse atual mandato, estou então, portanto, no meu terceiro mandato de vereador. Com isso o senhor sempre teve contato direto com a população, boa parte da vida aí convivendo com a população mesmo, com os problemas dela? Sim, não, sem dúvida, o contato junto à população sempre foi muito intenso. No meu primeiro mandato, por exemplo, eu pegava alguns dias da semana e atendia direto as pessoas, né, sem marcar horário, nada. Ainda hoje faço muito atendimento, né, das pessoas que vêm ao meu gabinete, que está sempre aí de portas abertas para a população em geral. Eu moro no bairro do São Bernardo, lá onde eu tive a maior parte da minha votação naquela região, mas também tive nessa última eleição, principalmente, uma votação em toda a cidade. Então todas as regiões da cidade, praticamente todas as escolas de votação, as mais de 200 escolas de votação, eu pude receber votos da população em geral. E para o senhor, a demanda da população também mudou? Desde lá de quando o senhor assumiu até agora, ao longo aí desses anos? Isso, é interessante essa pergunta, Viviane, porque realmente mudam as demandas da população, né? O vereador ele é cobrado de diversas formas, porque o vereador ele é o contato mais direto que as pessoas têm no mundo da política. É muito mais fácil você procurar e conseguir falar com o vereador, né, do que com um deputado, um senador, um prefeito, um governador ou mesmo um presidente da República. Então o vereador está ali e a população traz todo tipo de demanda, inclusive muitas vezes demandas que não são da alçada da competência do vereador. Então nós encaminhamos essas demandas, por isso que na Câmara nós temos vários instrumentos para fazer isso, desde ofícios, moções, requerimentos, mesmo nós fazemos também visitas em outros órgãos públicos que não do município, do estado e mesmo da federação. Então, nesse sentido é que sim, é bem dinâmico essas demandas, que vão desde obras, pequenas obras, médias e grandes obras, né? Eu, no meu primeiro mandato, eu pude ajudar, por exemplo, com obras, cobrando junto ao prefeito, obras importantes, como, por exemplo, centros de saúde, praças esportivas, praças de lazer, né? Inclusive escolas infantis. Então, o vereador ele tem essa possibilidade de ajudar a trazer aí a resolver demandas importantes do município. Mas, especialmente, e agora concluindo a sua pergunta,
ultimamente, recentemente, a maior cobrança mesmo é em relação à fiscalização, que é o principal trabalho do vereador, que é fiscalizar os atos do executivo. Para o senhor também é importante o envolvimento da população, acaba sendo um trabalho em conjunto, o legislativo, o executivo e a população também fazendo parte do todo? Exatamente. Pergunta muito importante a sua, novamente, Viviane, porque, veja bem, uma coisa é o vereador que é eleito, que tem o poder de fiscalizar a prefeitura, de cobrar obras, entre outras demandas, mas quando o vereador tem junto dele o apoio da população, quando as pessoas ajudam o vereador no seu trabalho, especialmente quando tem reuniões, audiências públicas, debates públicos, geralmente também apoiando o vereador com abaixo-assinado, entre outros instrumentos, quando a população está junto ao vereador, o trabalho fica muito mais fácil e, inclusive, os objetivos chegam a ser conquistados com maior facilidade. E acompanhando aí o seu trabalho, a gente percebe que ele é bastante intenso, né? Eu até separei alguns números aqui do primeiro semestre deste ano, para o pessoal de casa ter uma noção. De indicação foram 117, moção 9, projeto de decreto legislativo 13, projeto de lei ordinária 5, de resolução 3, requerimento 32, números altos, né, vereador? Como que o senhor faz para saber o que vai ser prioridade, o que não vai ser, o que vai virar requerimento, projeto de resolução? Como que faz para absorver tudo e colocar em prática? Pois é, Viviane, exatamente. Eu acho que o vereador precisa ter, em primeiro lugar, uma boa assessoria, né, que vai dar a ele base para que ele possa distinguir entre os instrumentos que estão em mãos para poder realizar o seu trabalho. Então, assim, como eu já inclusive disse, quando nós temos que, por exemplo, buscar apoio em outros entes da federação que não o município, nós temos, por exemplo, as moções, né, que eu recentemente fiz uma moção e aprovei ao secretário de Estado do Estado de São Paulo para reforçar, por exemplo, a segurança pública, o patrulhamento de viaturas da Polícia Militar na região do São Bernardo, que nos últimos meses tem tido muito problema com essa questão da criminalidade, mas também no conjunto de toda a cidade, todas as regiões da cidade, para que a segurança pública melhore no nosso município. Então, a moção. E projetos de lei, né, eu tenho feito projetos de lei em praticamente todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, segurança pública. Alguns deles já tive a oportunidade, nesses 3 mandatos, de aprovar, outros foram rejeitados e quero, inclusive alguns, reapresentá-lo, que sejam reapresentados. Então, nesse sentido, é que nós temos aí um trabalho, como você disse, muito intenso, né, para separar os instrumentos e colocá-los em prática. E, além disso, tem o trabalho das comissões, né? O senhor é presidente aí da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sim, perfeito. E faz parte em mais de 4 comissões. Como que funciona esse trabalho todo? Atualmente eu presido a Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Regimentalmente o vereador pode presidir uma comissão, e eu já presidi outras comissões permanentes da casa. Nós temos realizado algumas reuniões, já programadas outras, nesta área da ciência e tecnologia, e é muito interessante. Nessa comissão, por exemplo, muitas ideias chegam para nós, né, de outras cidades do mundo que têm soluções inteligentes, tecnológicas, que melhoram a vida das pessoas na saúde, no trânsito, por exemplo. Então, nós estamos buscando agora converter essas ideias para tentar colocá-las em prática, por exemplo, em projetos de lei. E o senhor também faz parte aí da Conchileg, da Comissão da Mulher, do Meio Ambiente, da Cultura, que são áreas também bem importantes para a cidade. Exatamente. A Comissão de Constituição e Legalidade é a comissão mais importante que nós temos na casa, é composta por 7 vereadores, e ali os projetos são deliberados e podem ser arquivados antes mesmo de ir a plenário, se forem projetos considerados inconstitucionais e ilegais. E mesmo os projetos que passam ali na comissão recebem o crivo jurídico da Procuradoria da Casa, da Coordenadoria Legislativa da Casa,
que é formada, composta por advogados muito competentes, muito estudiosos, que nos dão aí um grande respaldo em nosso trabalho. E para quem não sabe, o senhor também é o primeiro vice-presidente da mesa diretora, né? Exatamente. É muito trabalho aí. Eu atualmente fui eleito o primeiro vice-presidente da Câmara, o que é uma função que me honra muito, né? Mas estamos aí dando suporte ao presidente da Casa e, claro, o vice-presidente, na ausência do presidente, é quem deve comandar o nosso Poder Legislativo Municipal. Vereador, eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho nos projetos do senhor. A gente separou alguns aqui para falar nesse programa. O primeiro é sobre o crematório público para animais de pequeno e médio porte. Hoje não existe na cidade? Isso. É uma ideia que nós tivemos em nosso gabinete, já que a questão animal, inclusive, é uma causa que vem crescido muito nos últimos anos. Isso é muito bom, importante que nós tenhamos esse cuidado com a questão dos nossos animais e, inclusive, com a grande quantidade de adoções de animais, né, que são feitas na nossa cidade, em todo o país, nós tivemos aí, então, a ideia de ter um crematório público para que as pessoas possam utilizar desse serviço, na medida em que o crematório particular é um serviço caro e, inclusive, não é acessível a todas as pessoas. E hoje Campinas tem um lugar para deixar um animal que morreu ou não? Existe um cemitério, né, um crematório particular, mas o ideal é que o serviço público possa também atuar nessa área. E vale ressaltar que seria totalmente de graça, né, e funcionando aí de segunda a segunda. Inclusive, né, Viviane, como você mesmo já colocou aqui, nós conversando aqui no bastidor, às vezes cidades não funcionam no final de semana esse serviço e acaba isso prejudicando a população. E ainda falando aí de animais, tem um outro projeto de lei ordinária aqui do senhor, o 348 de 2018, que fala sobre o provimento de soros antiofídico. Isso. O que seria esse projeto? Para que seja esse projeto, está tramitando na casa, né? Nós, nesse caso, exigimos do poder público para que disponibilize soros contra aí picadas de escorpião e aranhas, né, que muitas vezes as pessoas podem chegar no centro de saúde numa questão de urgência e emergência e não ter esse serviço. Então, nesse sentido é que nós apresentamos esse projeto, que espero que seja aprovado. Que hoje, se a pessoa for picada, por exemplo, por uma aranha, não vai ter o soro quando chegar aí na área pública? Pode ser que alguma unidade de saúde falte. Então, esse projeto é para obrigar que todas tenham no pronto atendimento. E esse orçamento, esse medicamento, sairia da própria Secretaria Municipal de Saúde? Com certeza, que é o maior orçamento hoje da Prefeitura. E, vereador, são solicitações aí que vêm direto da população? Porque a gente sabe que alguns bairros têm alto índice de picadas de escorpião, de cobra, e quando chega para atender, a pessoa fica ali sem esse remédio, né? Tem essa demanda, tem essa reclamação da população? Já, inclusive, casos que saíram na imprensa, né? Então, a gente sim acaba buscando junto à opinião pública, junto nas próprias conversas com as pessoas, que nos sugerem esse tipo de iniciativa. Muita coisa sai da própria população que o senhor protocola aqui? Com certeza, inclusive a maioria das nossas iniciativas vem de ideias da própria população. Para o senhor, como que é o trabalho? Porque não fica só aqui no gabinete, na Câmara, né? O senhor ainda continua muito lá na rua? Com certeza, muito na rua. Tem um escritório político fora da área da Câmara Municipal, que também faz atendimento à população e tem que estar, o vereador tem que estar junto ao povo. E o senhor acaba atuando em todas as áreas, aí, desde educação, saúde, meio ambiente, animal? Com certeza, a gente busca atuar em várias áreas. Como eu disse no início do programa, eu fui diretor de cultura do nosso município, tem inclusive projetos de lei na área, tem um projeto que inclusive está tramitando já há alguns anos, tenho buscado aprovar aqui na casa, já foi aprovado inclusive em primeira votação e discussão, porque os projetos têm que ser votados 2 vezes para depois ir para a sanção ou veto do prefeito. Então, o projeto de incentivo à cultura é um projeto meu que está tramitando, já foi aprovado em primeira e que eu estou trabalhando para aprovar em segunda discussão.
Aqui em Campinas, a cultura ainda é carente? A população ainda precisa de mais? Sem dúvida. Na prática, o que acaba acontecendo é quando o prefeito, seja ele quem for, precisa apertar o cinto, a primeira área que ele vai apertar o cinto é a área da cultura, né? Isso eu tenho convivido já há muito tempo e percebo isso. Então é preciso, por isso que eu apresentei esse projeto de lei, porque é preciso que haja incentivo à cultura, especialmente na iniciativa privada, para que as produções culturais não fiquem apenas dependentes do serviço público. E é uma forma também de incentivar a cultura local, os artistas da cidade? Sim, porque inclusive a cultura em Campinas é algo muito forte, né? Campinas tem aí terra de Carlos Gomes, né? Eles têm uma história de pessoas envolvidas na área da cultura. Eu pude, como eu falei, ter a experiência de 2 anos como diretor de cultura no nosso município. E agora, Campinas precisa, por exemplo, urgentemente de um teatro, mais um teatro público, né? Porque nós temos um em funcionamento, que é o Castro Mendes, estamos aguardando a reforma do Centro de Convivência e isso é essencial para que a cultura possa ter mais vida no nosso município. O senhor citou aí a reforma do Centro de Convivência, vai ser um ganho aí para a cidade? Com certeza, vai ser um ganho para a cidade. Inclusive os teatros municipais, eles, embora sejam públicos, as produções que elas acabam tendo venda de ingresso, por exemplo, então parte dessa venda de ingresso ela vai para a prefeitura, ela vai para os teatros, então ela acaba tendo também uma vida própria ali de convívio social, né? Então é importante que haja mais de um teatro público em Campinas. E falando ainda da reforma do Centro de Convivência, o senhor está acompanhando também de perto, o senhor que tem tanto conhecimento, para ver se vai ser cumprido o prazo, para dar também uma resposta à população? Infelizmente essa obra está muito atrasada, né? Já há muitos anos o teatro se encontra fechado e nós estamos cobrando para que haja maior eficiência, especialmente por parte da prefeitura, para que esse próprio cultural seja logo recuperado. E além da área da cultura, o senhor tem cobrado bastante melhorias na área da saúde, né? Esse projeto de lei ordinária aqui é 148, que é deste ano. O senhor fala do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para estabelecimentos privados. Como que seria isso? Essa foi uma iniciativa que também nos veio da própria população, né, que trouxe essa sugestão, que é uma maior interação entre a área pública e a área privada na saúde. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que o serviço de urgência e emergência do SAMU acaba não encaminhando, às vezes, pacientes para hospitais e unidades de saúde privados. Então, esse projeto vem nesse sentido para que haja essa maior interação. Campinas que sofre muito na questão da saúde hoje, por diversas razões, diversos problemas, mas nós temos sim atuado no sentido de fiscalizar fortemente a prefeitura para que melhore esse serviço. Hoje, como que o senhor enxerga a saúde da cidade? O senhor disse que precisa muito a melhorar em todas as áreas, aí hospital, UPA. Sim, eu tenho inclusive nos últimos tempos tendo uma posição mais crítica à prefeitura, né, à Rede Mário Gatti, à própria Secretaria de Saúde, inclusive até pedi na tribuna a mudança da gestão da saúde no nosso município, para que o prefeito possa colocar pessoas que estejam ali realmente interessadas em atender bem a população. Então nós temos feito duras críticas à atual administração por conta da gestão da saúde. Ainda na área da saúde, tem um outro projeto do senhor que fala sobre atendimento preferencial para quem tem fibromialgia. Exato. Essa é uma doença que muita gente tem, né? E que pouco é tratada, né? É uma doença pouco conhecida e é uma doença terrível, causa grandes dores, a pessoa não tem cura, né? Então as pessoas precisam ter aí o olhar mais sensível dos poderes públicos, por isso eu apresentei esse projeto para que as pessoas que têm essa doença da fibromialgia possam ter atendimento preferencial, nesse caso do projeto, nos órgãos públicos. Até para dar mais agilidade no tratamento, porque se a gente sabe que se demorar muito, a doença só vai piorando, né? Não só a fibromialgia, mas outras também, mas nesse caso a tendência é só piorar.
Ah, sem dúvida. É uma doença que eu, em contato com diversas pessoas que têm essa doença, né, o sofrimento que elas carregam no dia a dia é muito grande. Inclusive, participei de um evento em São Paulo, na Assembleia Legislativa, com convidados de todo o estado de São Paulo, justamente para debater esse problema. E nós temos trazido, inclusive, desse ambiente, ideias para que nós apresentemos projetos para que Campinas tenha um olhar, como eu disse, mais sensível a essas pessoas. E também uma forma de conscientizar, saber, mostrar o que é a doença, como tratar. Com certeza, conscientização para que as pessoas tenham mais sensibilidade. Outro dia eu estava em visita num hospital aqui da nossa cidade e tinha uma pessoa ali sendo atendida por conta de uma crise ali de dor, uma pessoa que tem a doença da fibromialgia. E assim, é muito triste de ver, né, essas pessoas nesses momentos maiores de crise. Então, é importante que haja uma conscientização para que, no mínimo, essas pessoas possam ter um atendimento prioritário. Para saber o que realmente está acontecendo, até para colocar no papel com mais embasamento, o senhor vai até o local? O senhor tem esse contato direto com o problema, com a situação? Sem dúvida. Eu prefiro que seja assim, né, que a gente possa, até a gente falou agora há pouco, é mais importante que o vereador esteja na rua, né, juntamente com o povo, nos próprios públicos, nas áreas em que são importantes, que sejam visitadas para compreender melhor os problemas, para que no momento que nós estivermos aqui na Câmara, possamos tomar as medidas mais cabíveis em relação a cada caso. Então, nesse sentido é que eu tenho sim andado muito, né, pelos bairros, pelos próprios públicos, para que a gente possa ter total ciência do que está acontecendo na nossa cidade. E, vereador, foi a partir do povo também que surgiu a Lei 10.078 de 2015, ela que proíbe a prefeitura de patrocinar e apoiar qualquer evento ou entidade que desrespeite algum símbolo religioso. Foi do povo? Isso. Na verdade, com certeza foi do povo, né? Na época em que eu aprovei este projeto na Câmara, depois o prefeito sancionou, virou uma lei municipal que, no caso, proíbe, né, que a prefeitura patrocine eventos que possam aí desrespeitar símbolos religiosos. Hoje melhorou um pouco, né, teve uma época que estava pior, mas a lei municipal está aí. A partir do momento em que você tem uma entidade, um evento, que quando faz alguma coisa publicamente e desrespeita símbolos religiosos, se acontecer, não receberá verba de patrocínio da prefeitura. E é desrespeitar qualquer símbolo religioso, né? Independentemente aí da religião. De qualquer religião, todas as religiões são abrangidas por essa lei. E essa é uma lei que tem tido aí bastante sucesso na prática. Com certeza, eu até coloco essa lei como carro-chefe, né, do meu perfil aqui na Câmara, justamente porque é importante. O Brasil é um Estado laico, mas a sociedade não é. A sociedade é religiosa, tem diversas religiões, diversas culturas, filosofias, então é importante que todas sejam respeitadas. E como que é para o Vinícius Gratti ver aí uma lei sendo colocada em prática, beneficiando a população? Não só essa lei aqui, mas todas as outras que o senhor já criou, assim como requerimento, indicação, quando o senhor consegue uma resposta positiva para a população, como que o Vinícius Gratti se sente? O papel cumprido do vereador? Então, Viviane, bacana a sua pergunta, porque essa é a parte boa, né? Quando a gente consegue aí, por exemplo, levar uma obra para um bairro ou aprovar uma lei que beneficia a cidade como um todo, isso é o que nos dá o ânimo, né? O combustível para que a gente continue nessa caminhada. Porque a política também tem um lado que é muito frustrante, que quando a gente não consegue, quando nós não conseguimos levar adiante as nossas ideias no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, porque aqui é um ambiente realmente de diversidade, de pluralidade de ideias e muitas vezes a nossa ideia acaba não sendo a maioria. Então, a ideia da maioria. Então, nesse sentido é que, embora nós temos muitas frustrações, temos também muitas alegrias quando nós conseguimos atingir os nossos objetivos em prol sempre da população. E o senhor sempre tenta dar esse retorno para a população, tanto positivo quanto negativo? Explicar o que aconteceu, qual o passo que está ali na tramitação? Sem dúvida, porque inclusive isso que você está dizendo, Viane, atualmente ficou muito mais fácil com as redes sociais, né? Porque antigamente eu lembro que no meu primeiro mandato ainda não tinha
uma maior intensidade na questão das redes sociais, então ficava muito difícil a questão da comunicação em geral. Então, quando no advento da questão das redes sociais, isso melhorou muito. Eu estou em vários grupos de redes sociais que facilitam muito a comunicação imediata. Então, essas nossas ações, nós estamos sempre comunicando à população. E a população também está convidada a participar desses momentos e até comparecer no seu gabinete, as portas estão sempre abertas? Com certeza, as portas do nosso gabinete estão sempre abertas. Eu sou um vereador, Viviane, que talvez seja o mais econômico da casa, né? Eu abri mão do meu carro oficial, eu uso praticamente metade da minha verba de gabinete, não uso, por exemplo, o custo de correspondência física, né, que demanda aí um certo custo. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que eu sou o vereador mais econômico hoje de Campinas. Mas a porta do meu gabinete e do meu escritório político estão sempre abertas para que a população possa vir até nós e trazer a sua crítica, a sua sugestão e a sua contribuição. E ajudar também para uma Campinas melhor. Com certeza, acima de tudo. Tá ok, vereador. Nosso tempo é curto, infelizmente. A gente ainda tem muitos projetos para falar, então já fica aqui o convite para o senhor participar mais de uma vez do programa Em Pauta e agradecer ao senhor pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição à nossa TV Câmara. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela audiência e companhia. O programa Em Pauta volta amanhã com mais um vereador e eu espero você.